Agora vamos ao mais sério ainda, verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamentos. É regra sobre regra, regra e mais regras. É um pouco aqui e um pouco ali. Aí está escrito. Quer interpretar a Bíblia? É aqui. Por que há sujeira nas mesas? Me fala, qual denominação que está na mídia que tem mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regras e mais regras, e um pouco aqui e um pouco ali? Qual que está na mídia, que você conhece, que prega salvação, que distribui os 31 mil e tantos versículos da Bíblia, que divide esses 31 mil entre para 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo? Eles dividem, eles separam os mandamentos do resto da Bíblia. Quando você vai falar mandamento para eles, eles falam, não, isso é para aquela época de Moisés. Não, isso aí é para o tempo da lei. Eles falam, nós estamos na época da graça. E esta é a sujeira. Você pode viver a vida do jeito que você quiser. Esta é a sujeira que tem nas mesas dos líderes. Por quê? Você entendeu aqui o versículo 10? Porque é mandamento sobre mandamento. É regra, é mandamento e mais mandamentos. É regra sobre regra. É regra e mais regras. É um pouco aqui e um pouco ali. O que quer dizer um pouco aqui e um pouco ali? É você pegar os 31 mil versículos e tantos que existem na Bíblia e colocar e encaixar eles nos mandamentos. Opa, esse texto está encaixado no primeiro mandamento. Não, esse aqui está encaixado no outro. Quando você vê dizer lá no livro de Mateus, por exemplo, Jesus fala, aquele que atentar para uma mulher com desejo, né, com desejo no seu coração, já cometeu adultério com ela. Tá. Onde você encaixa esse texto da Bíblia? Tem algum mandamento que fala sobre isso? Ah, tá. É o 7º mandamento. Não adulterarás. Então vamos começar a entender? Um pouco aqui, um pouco ali. E quando você vê lá no livro aos Efésios, no capítulo 6, que está escrito honra seu pai e a sua mãe, no versículo 2, 6:2, honra seu pai e sua mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Você encaixa isso em qual mandamento? Ah, no 5º mandamento. Muito bem. Então você está começando a entender como interpretar a Bíblia. Divide ela toda, os 31 mil e tantos versículos, divide tudo isso aí e encaixa todos em 10 mandamentos. Aí você vai começar a colocar mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamentos, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Agora você vai lá no versículo 13 de Isaías 28, verso 13, diz assim, assim pois, a palavra do Senhor lhe será, a palavra do Todo-Poderoso lhe será, mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regras e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E a parte B, o que Deus quer? Ele quer te enlaçar, Ele quer te prender na presença dEle. Sabe por quê? Vai ter texto na Bíblia que você vai ficar 2 meses, 3 meses procurando a interpretação dele. E nisso o que você está? Você está compartilhando com Deus. Você
Você está tendo comunhão com Deus. Você está tirando tempo para Deus. Olha aqui a parte B do versículo 13. Para que vão e caiam para trás. Ou seja, tira o seu ego. Tira a sujeira da mesa, o vômito, a imundícia. Caia para trás. Se quebrantem. Se enlacem. E sejam presos na palavra de Deus. Entenda isto. Você vai e vira e fala assim: não, pastor, mas Antigo Testamento não é mais para nós seguirmos. Sabe por que você fala isso? Porque você ainda não compreende, mas você vai compreender agora. Jesus Cristo disse lá em São João, no capítulo 5, verso 39. O que ele disse lá? Ele disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus estava falando para os judeus. Ele estava falando para os judeus assim: vocês examinam as Escrituras, porque vós pensam que acha nela a vida eterna. E eu quero dizer para vocês, é elas que testificam de mim. Agora eu te pergunto, qual Escritura Jesus estava se referindo? Ao Novo Testamento? Ainda não existia Novo Testamento. Jesus nem tinha morrido ainda. Ele nem tinha acabado de dar as boas novas quando ele disse isso aqui. Então ele se referia ao Antigo Testamento. Agora vamos lá. O apóstolo Paulo diz lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura. Versículo 17. Para que o homem de Deus, você é homem de Deus, irmã, você é mulher de Deus. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aí nós perguntamos: toda a Escritura, qual? Aí você fala Antigo e Novo Testamento. Eu concordo, Antigo e Novo Testamento. Mas quando Paulo disse isto, não existia Novo Testamento. Não existia. Só existia Antigo Testamento, porque nem Paulo tinha morrido. E as cartas que ele escreveu, as epístolas que ele escreveu, não tinham sido ainda juntadas e colocadas no Novo Testamento. Nem ele sabia que isso ia fazer parte de Bíblia. Nem Paulo sabia. Portanto, nós devemos, meus queridos, aceitar a palavra. Quando Jesus Cristo disse ao jovem: você quer entrar na vida eterna? Guarda o quê? Guarda os mandamentos. Por quê? É mandamento sobre mandamento. Mandamento mais mandamento. Aí o jovem pergunta: quais? E Jesus disse: outros, a não ser os de Moisés? Não. Jesus disse os mesmos que Deus disse para Moisés no Monte Sinai. Portanto, compreenda, entenda as Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, para que você chegue à perfeição. Você pode pensar: pastor, mas é verdade, mas é um pouco difícil a gente ler sozinho, estudar. Tá. Você sabe como eu me formei? Eu não participei de seminários. Eu não fiz teologia para me te ensinar o que eu estou te ensinando, não. Sabe onde foi a minha escola? Você está vendo que está claro aqui, não está? Eu estou aqui no meu quarto. Minha esposa está dormindo.
Está deitada. Eu estou aqui estudando e querendo transmitir algo do céu para você. Há 32 anos eu sou amante e estudante das Sagradas Escrituras. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa falar, continuar falando no seu coração. Amém.